E mesmo quando pensamos em somente Cristo, todos os hinos hoje apontaram para isso, como sempre, os hinos que nós cantamos, a gente não expande diariamente a visão da grandeza de Cristo. E às vezes ligamos os solos Cristos a algumas coisas, a algum tempo, a algo feito, e perdemos o fato de que isso é intrínseco ao seu próprio ser. E no meio de uma igreja que estava misturando Cristo com outras coisas, com filosofias gnósticas, com filosofias humanas, como acontece hoje, quanta mistura há entre o humanismo secular e Cristo, quanta declaração há direta e às vezes implícita de Cristo não é suficiente, que o descanso que Ele dá às nossas almas precisa de Cristo e mais alguma coisa. E quantas pessoas ficam ofendidas quando você diz que a ideia de somar qualquer coisa, porque ela acha aquilo bom, a Cristo, não um pequeno desvio, mas um desvio total. E Paulo, no meio de um povo, de uma igreja que estava exatamente fazendo isso, diz uma frase incrível. Eu gosto de frases e gosto de pensar doutrinas, ideias maiores e pensar em como sintetizar isso em algo menor que faça as pessoas pensarem um pouco mais a respeito disso. E nós sabemos que não é fácil, usar poucas palavras é difícil, mas Paulo aqui em Colossenses 3,11 faz isso e nos dá talvez um dos melhores cantos dos solos Cristos que jamais ouviremos. Ele diz: Cristo é tudo. Para uma igreja que estava somando coisas a Cristo, 3 palavras apenas, não é? Algumas curvas apenas no papel que ele escreveu, e é uma frase que carrega um peso enorme, que ninguém consegue resumir tanto em tão pouco, e nela se esconde um peso eterno, um tipo de peso que realmente cai sobre nós, ou nos esmaga ou nos liberta, finalmente, para essa realidade. Não é possível sentirmos na nossa breve vida o impacto, a tensão dessas palavras. Elas são simples demais para o que pretendem. Apenas 3 palavras, profundas demais para serem repetidas demais pela eternidade sem fim. Então, Cristo é tudo não é simplesmente uma afirmação religiosa, esse grande brado de solos Cristos, é uma colisão, é um colapso do nosso ego, se Ele realmente é tudo. É o fim da autonomia disfarçada de espiritualidade, que coloca muito do homem junto com Cristo, e acima de tudo é uma chave que abre a realidade como ela é. E se você não abre a realidade com os solos Cristos, então você não está vivendo a realidade. Um dia vai ter que colidir com ela, porque nós afinal somos especialistas em disfarces. O coração humano é um artista de deslocamento. Dizemos que queremos algo no centro, que se olhe só para Cristo, e logo quando observamos mais atentamente a nossa vida, estamos vivendo à margem e não no centro. Dizemos que queremos o absoluto, mas nos vendemos. Não há nada que faça nós não experimentarmos cada vez mais a visão de um solos Cristos do que se vender por migalhas. A gente acha estranho como Saul pôde ter vendido tudo por um prato, mas trocar Cristo ou somar algo da mente humana a Cristo é infinitamente pior do que isso. E em algum ponto profundo todos sabemos que todos nós e que todas as coisas precisam de eixos, algo que amarre tudo, algo que faça tudo fazer sentido, que amarre tudo que somos, tudo que sentimos, tudo que fazemos. Tememos perder um nome, um rosto, uma vida.
uma história, por não ter um eixo que amarre tudo, que faça todas as coisas convergirem para a mesma coisa, um ponto de gravidade onde alma, corpo, tempo, eternidade possam repousar sem medo de que aquilo não seja suficiente para sustentar, para dar sentido, mas não encontramos, porque normalmente estamos procurando eixos em um monte de lugares onde não existe. Cristo é tudo não é apenas, então, uma frase bonita, esse, eu diria, melhor brado de solos cristos. É um julgamento sobre tudo que você acha que pode ser um eixo. É um corte vertical entre o que tem vida e o que é uma ilusão. E tudo fora dessa frase é uma ilusão. Está desconectado com a única realidade. Entre aquilo que permanece e tudo que já começou a apodrecer. Não há nada que você tenha sem ser Cristo que não está apodrecendo. Tudo. É uma frase que não, então, admite intermediários. Ou ela é verdadeira e muda cada respiração da vida, no tempo, na eternidade, ou é uma ficção sentimental, uma frase bonita e é um devaneio, e nós devíamos abandoná-lo. O problema é que essa frase foi dita e foi escrita num contexto mais real possível, do Espírito Santo inspirando o apóstolo Paulo em meio a uma geração tentada a diluir Cristo e misturar Cristo a um monte de coisa, lá em Colossos, que é exatamente essa espiritualidade plural, multifacetada, confortável, que nossa geração vive, exatamente como a nossa. E ali no centro de Colossenses está esse trovão: Cristo é tudo. Essa frase curta, mas ela não quer simplesmente ser um pouco compreendida, ela quer ser obedecida, quer ser sentida com a alma inteira, quer que a verdade desinstale. Há um monte de softwares falsos, enganosos, instalado em nós, e o que Paulo quer é que essa frase desinstale tudo que é falso. Por isso, esse não é um tema entre outros temas sobre os quais nós podemos escolher pregar, não é? Esse solos Cristo não é sobre simplesmente uma doutrina a mais, não é um exercício de aprofundamento, é uma jornada. Você pode ir para qualquer lugar no tempo e no espaço, e essa verdade só se amplia. Então nos chama a uma peregrinação de reencontrar um nome que dá sentido ao universo, que dá sentido a cada coisa que existe, a cada coisa que você pode ver com os olhos, e finalmente a nossa história pessoal. E em cada etapa dessa pequena jornada que faremos aqui rapidamente, nesse canto de solos Cristo, você pode fazer a mesma pergunta: o que Cristo era aqui? Cristo está aqui? Se está aqui, Ele está como quê? E a gente pode percorrer essa estrada que começa lá na eternidade e não termina na morte e nem na eternidade futura, dura para sempre. E a gente pode ver em cada um desses pontos como realmente essa frase contém a eternidade passada e futura em 3 palavras. E depois, se nós não tivermos certos de que Ele é tudo em nós, então nada mais que esteja em nós vale a pena. Cristo é tudo. E para que essa afirmação não se torne apenas uma experiência mística, ou uma inspiração sentimental, pense no silêncio da eternidade passada, onde nada havia sido criado, nada havia surgido, onde o tempo não existia. Não é que o tempo, é que o tempo não existia, onde nenhuma alma sequer existia, nenhum ser, nada criado. Cristo já era tudo. Isso é para nós vermos que Cristo não é tudo porque Ele fez algo, não é tudo por causa da cruz, pelo contrário, tudo aconteceu e toda a história existe porque Ele já era tudo. Ele não era tudo pelo que Ele faz, isso é intrínseco
a Ele. É essencial que a gente entenda isso. Cristo não está apenas presente na eternidade passada. Ele é a própria substância, Ele é a glória da eternidade passada. E a própria plenitude da eternidade antes que qualquer coisa que existe, que foi criado, existisse. A eternidade não é um pano de fundo para Deus. A eternidade passada não é um grande vazio, onde Deus caminhou sozinho. A eternidade é a plenitude absoluta da comunhão divina do Pai com o Filho no Espírito. E Cristo era tudo. Ele era tudo antes que nós existíssemos, antes que os anjos existissem, antes que a criação existisse. Ele não era tudo por nada relacionado à criação, ou por nada relacionado ao que Ele tenha feito. E no centro dessa comunhão trinitária, de forma eterna, inseparável, indescritível, está o Filho. João 1 nos empurra para essa realidade com força. No princípio era o Verbo, mas o Verbo não começou no princípio. Ele era. E o Verbo estava com Deus e era Deus, e Ele não era uma qualidade divina, Ele não era um instrumento a ser usado futuramente, num plano. Ele era tudo o que Deus é, toda a glória de Deus. Ele é a exata expressão de Deus. Ele é tudo que Deus ama, tudo que Deus planeja, tudo que Deus revela é por causa dele. Todas essas coisas têm Ele como centro. Isso significa que antes que houvesse qualquer coisa, não havia vazio, não havia espera, não havia solidão esperando para acontecer alguma coisa. Antes que tudo existisse, havia Cristo, havia Jesus, e Ele já era tudo. A Trindade não flutuava numa existência amorfa, ela transbordava de alegria, de glória, de comunhão, de gozo, de bem-aventurança, e no centro disso estava o Filho eterno, amado pelo Pai. Jesus mesmo diz em João 17:24: Tu me amaste antes da fundação do mundo. Essa frase todo dia devia deixar a gente em silêncio por algum tempo, porque ela revela o que havia antes de tudo: o amor do Pai pelo Filho. Tu me amavas antes da criação. Não um amor abstrato, não uma energia impessoal, mas um amor mais real que existe. A verdade é o único amor real que existe. O amor eterno do Pai pelo Filho no Espírito. Esse amor não é um detalhe da eternidade, esse amor é a eternidade. Cristo era tudo na eternidade. Esse amor define a eternidade, enche a eternidade, torna a eternidade maravilhosa e radiante e bendita. Tudo que viria a existir é só uma expressão desse amor. Todos os planos, toda a criação, todas as coisas, todos os tempos, e tudo que Deus haveria de fazer, Ele faria em Cristo, por Cristo, para Cristo, por amor a Cristo, porque Cristo era tudo. Efésios 1:4 nos diz que fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Isso significa que antes de pensarmos em Cristo, Deus pensou em nós apenas quando pensou em expressar mais profundamente ainda não esse amor ser maior, mas ele ser expresso de uma maneira que não tinha sido expressa ainda, e nós estávamos ali no pensamento de Deus tão somente por causa disso. E é por isso que a cruz não é uma reação, é uma decisão eterna. Então Apocalipse 13:8 chama Jesus de o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, e ele foi a cruz não é nem uma solução desesperada, nem simplesmente algo trágico, é o palco, o maior palco da manifestação da beleza do Filho de Deus. Você consegue imaginar o que isso significa? Significa que Cristo é tudo na eternidade passada, que antes da criação já havia uma centralidade absoluta em torno dele, que a nossa existência não faz ele central, não faz ele ser tudo porque ele fez algo por nós, ele fez algo por nós porque ele era o centro. Ele não é apenas agente da criação, Jesus é o sentido da criação. Ele não é apenas aquele que seria enviado, ele é o centro de todo o plano. Ele não é apenas o herdeiro do trono, ele é o motivo da existência do reino.
e dos reinos deste mundo. Provérbios 8 nos oferece uma visão poética dessa sabedoria eterna. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Eu estava ao seu lado como arquiteto, e era a sua delícia dia após dia. Não é uma imagem distante, queridos, é uma explosão de beleza. Cristo está diante de nós não apenas como uma nota de rodapé na eternidade, mas como o centro de todas as coisas, no coração do Pai. Não existe eternidade sem Cristo, mas não existe vontade de Deus fora de Cristo, não existe plano de Deus fora de Cristo, não existe derramar do amor de Deus fora de Cristo, não existe história de redenção sem Cristo, não existe juízo sem Cristo, nem justiça, nem glória futura, sem que tudo isso fale a respeito de Cristo. O céu fala sobre Cristo, o inferno fala sobre Cristo, tudo fala sobre essa centralidade de Cristo. Quando falamos então que Cristo é tudo, precisamos entender que Ele sempre foi tudo, e sempre será. Ele não depende de como nós imaginamos que a história deveria ir para Ele ser tudo. Ele sempre foi, sempre será tudo. E se Cristo era tudo antes que o mundo fosse formado, então Ele é tudo agora, e será tudo no fim. Estamos conectados com isso de verdade. Jesus nunca se tornou importante, nunca se tornou central, nunca se tornou o centro de todas as coisas. Ele sempre foi. Ele é central de tal maneira que Ele é a origem do tempo, a origem e o herdeiro da história, o laço entre Deus e tudo que Deus faz. Tudo começa nele, tudo termina nele. Um dia todos o encontrarão como pastor da sua alma, ou como um juiz, como uma fonte de água que jorra para sempre, ou como um lago de fogo. E nós, se quisermos viver, realmente entender, realmente adorar, precisamos começar a pensar em tudo a partir de Cristo. Qualquer coisa que nós tentamos entender não a partir de Cristo, não estamos entendendo. Estamos desconectados da realidade. Cristo é tudo, inclusive, especialmente, onde não havia nada além de Deus. Portanto, não foi nada que aconteceu que fez Ele ser o centro e ser tudo. Depois, é óbvio, Deus cria todas as coisas, e quando Ele cria, o que Cristo é? Cristo, a Bíblia diz, tudo foi feito por Ele e para Ele. Você vê, se há uma criação, é sobre Ele, não é sobre a criação. É impossível olhar para a criação e não ser confrontado com grandeza imensa. E a questão é, se você vê uma grandeza no universo, uma grandeza no céu, uma grandeza no mar, uma grandeza nas galáxias, se você vê uma grandeza, de quem é essa grandeza? Essa é a pergunta. O mundo visível é mais que matéria organizada, o mundo invisível também. Ele é desde o primeiro versículo da Escritura uma proclamação silenciosa da glória de alguém, e é da glória de Cristo. Cristo é tudo na eternidade e é tudo na criação. Não existe nada na criação que não seja por causa dele e para ele. O céu, a terra, os mares, os continentes, o código de DNA, a lógica das galáxias, a arquitetura de uma rosa, de um girassol, tudo isso é mais do que beleza. É teologia em forma de física. É quando o pai quis mostrar a beleza do filho em forma de física. Então, todas essas coisas estão contando uma mesma história, uma mesma beleza. A criação é a assinatura de um nome, e esse nome é Cristo. Colossenses 1,16 declara, sem citação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Nenhuma frase pode ser mais abrangente. Tudo, absolutamente tudo foi feito nele, por meio dele e para ele. Não há nenhuma redundância aqui do apóstolo Paulo, não há? Há uma ênfase sagrada. Em outras palavras, Cristo é tudo na criação, como era tudo na eternidade.
Ele é a origem de tudo que vemos, porque foi nele que aquilo nasceu. Você pode olhar para uma borboleta, ele é a origem, foi nele e é sobre a beleza dele que aquilo está contando algo para nós. Ele é o agente ativo da criação, porque foi por meio dele que essas coisas foram formadas e por causa dele. E ele é o destino final da criação, porque foi para ele que as coisas existiram, para mostrar sua glória, de todas as formas que o fim da história mostrará. Cristo é o molde, o arquiteto, o propósito da criação. Ele é tudo no nascimento de todas as coisas, tudo em seu desenvolvimento, e será tudo no fim. Tudo existiu nele, respirou nele e se moveu nele. Sem ele não haveria luz, não haveria tempo, não haveria espaço, não haveria vida. Sem ele não haveria criação, não haveria filho, esposa, esposo. Isso significa que o mundo não é neutro, não é impessoal, não é acidental. Ele carrega em suas fibras mais íntimas a presença de um nome. O nome de Cristo, como você vê na assinatura de uma obra, está em todas as coisas que você vê, em cada canto de todo o universo. Ele carrega nas suas fibras mais íntimas a presença de um nome. O Verbo eterno falou, o mundo nasceu, não apenas por poder, mas por decisão, por alegria, por expressão da glória divina. Não é só uma demonstração do poder de Deus, é do deleite de Deus no Filho, do amor de Deus pelo Filho. Deus não quer com a criação nem com a história mostrar o quão poderoso é, mas o quão maravilhoso o seu Filho é, a glória que tinha comigo antes que o mundo existisse. O universo criado não é apenas um palco da história, da nossa redenção, mas como reverberação da centralidade de Cristo antes do tempo. Em Gênesis 1 temos repetidamente que Deus disse e aconteceu, mas João 1 nos revela que o dizer não era apenas uma fala impessoal, era uma pessoa, o Verbo. Quando Deus criou, Ele criou por meio do Filho. Cada comando criativo, cada haja, era uma comissão, uma emissão do Verbo divino, e algo da beleza dele se tornava físico para revelar suas belezas infinitas. O mundo nasceu de Cristo, e ele nasceu para Cristo, por causa de Cristo, e por isso o universo, eu diria que ele é evangelístico, não no sentido que ele pode explicar o plano de salvação para nós, mas no sentido em que ele prega a glória de Deus, mas prega a glória de Deus na face de Cristo. O Salmo 19 nos diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Mas o Novo Testamento nos mostra que essa glória tem nome, essa glória tem rosto, e esse rosto é o de Jesus. Romanos 1:20 vai mais longe e diz que os atributos invisíveis de Deus são claramente vistos por meio das coisas que foram criadas. O que isso significa? Que a criação é um sermão, mas é um sermão sobre Cristo, um sermão que nunca para de ser pregado, que é pregado durante todo o tempo que a criação existe, um sermão que aponta para a eternidade, que grita depois da queda a corações endurecidos: você e tudo que existe não foi feito para você mesmo. E aqui está o escândalo do pecado. Nós habitamos em um universo criado para exaltar Cristo, mas o usamos como se ele fosse feito para nós mesmos. Nos casamos, e o casamento foi feito para glorificar Cristo, mas achamos que aquilo é sobre nós. Vivemos, trabalhamos e achamos que todas essas coisas são sobre nós. Esse é o roubo do pecado. Transformamos a criação em um espelho para nós mesmos. Isso sim é a essência do narcisismo. Todo ser humano nasceu assim. Em vez de uma janela para a beleza de Cristo, fizemos de tudo um espelho sobre nós mesmos. O mundo foi dado como uma testemunha da suficiência de Deus, mas insistimos que Ele não é suficiente, e que alguma coisa nesse mundo ou é uma resposta para nossos anseios, ou pelo menos é parte disso.
Mas esse mundo, mesmo ferido pelo pecado, a criação ainda aponta para ele. Romanos 8 diz que toda a criação geme com dores de parto, aguardando o quê? A redenção. Em quem? Em Cristo. De quem vem essa redenção? Do mesmo Cristo, por meio do qual tudo foi feito, o mesmo que era o centro antes da criação, lá na eternidade. A criação espera por Cristo. Por quê? Porque Cristo é o seu dono. Por quem ela esperaria? A criação gemeria por mim, por você, pelos 7 bilhões de pessoas que existem hoje nesse planeta. Ela sabe quem é seu dono, e ela geme, ela clama, ela tem uma expectativa dele. Cristo é tudo na criação. Essa é a palavra que deu forma ao vazio. Ele mesmo, Ele é o propósito pelo qual tudo está se movendo agora em sincronia no universo. Ele é o brilho por trás da luz. A luz foi criada só para falar algo a respeito dele. Ele é a lógica por trás da física. Ele é a música por trás de todo o som que é emitido. Ele é o centro invisível de tudo que existe. Se a criação sabe disso, se as pedras clamam, se os céus falam, se os oceanos aplaudem, porque nós podemos viver dias em que Cristo está à margem. O Solos Cristos não é só lembrarmos algo da reforma, algo que a igreja se distanciou, é pensarmos a partir da eternidade e vermos que a dimensão disso é sem fim. Cristo não é apenas uma parte da vida, Ele é origem, existência e propósito. Às vezes a própria igreja não quer dar a Ele, Cristo sozinho, nem na salvação. Mas a verdade é que você não pode em nada ser Cristo e mais alguma coisa. E não há campo da realidade onde Ele não seja soberano, necessário e glorioso. Tire Ele e qualquer canto, qualquer ser, por mais glorioso, perde toda a razão da existência. Se Cristo é tudo na criação, então toda a beleza que vemos é um eco. Há uma espiritualidade esquisita que tem problemas com o que é belo, porque Deus fez o mundo belo, porque Deus fez flores nos Alpes, lindas e cheias de cores, onde ninguém vai ver, só Ele, porque é sobre Cristo. Aquela flor não é sobre nós, não é sobre nossos olhos, porque há belezas em todo o universo imenso, que distâncias sem fim, e nós pensamos, por que tão longe, por que tão grande, por que tão detalhado? Porque não é sobre nós, e as belezas falam dele. Deus não cria coisas feias. Onde esse mundo é feio, tem alguma coisa a ver com os seres humanos, não é? Se Ele é tudo na criação, então toda a criação é só um eco da sua beleza. É por isso que Deus criou as belezas olfativas, visuais, auditivas. Toda a ordem que admiramos é apenas uma sombra. A coisa mais linda que você pode ver no mundo é apenas uma sombra. Toda a ordem que admiramos é assim. Todo mistério que nos intriga, na verdade não é um mistério, é algo apontando para Cristo. Tudo grita, Ele está aqui, Ele é o meu autor. Tudo quer mostrar a assinatura, Ele será o fim. Nós estamos gemendo, esperando por Ele. A criação está gemendo. Nós sabemos que Ele, sendo tudo já, antes de qualquer coisa existir, tudo, um solos Christus, não só na nossa salvação. E se alguém ousar na própria salvação colocar algo que não é somente Cristo, o que é isso senão um desvio total? Então houve a queda, e a terra se rompe, mas Cristo era tudo na queda. Não há nada que aconteça, por mais trágico que nos pareça, por mais que de alguma maneira não seja sobre Cristo e que exaltará Cristo. A queda do homem é sem dúvida um dos eventos mais tristes da história da criação, com a dos anjos, mas ela não é o ponto em que Cristo
nem entra na história, nem em que ele deixa de ser tudo por causa daquele evento. Ao contrário, é o ponto em que Cristo é revelado como sempre foi. Tudo que o ser humano precisava e tudo que o ser humano perdeu, aparentemente na queda, revela mais de quem ele é, sua centralidade. A árvore, a serpente, a tentação, a desobediência, o medo, a vergonha, o exílio, tudo aconteceu exatamente como o conselho de Deus determinou. Não para que Cristo de alguma maneira ficasse obscuro, mas para revelar belezas que jamais seriam vistas de outra forma. Jesus não é só o centro, e ele não é previsto, como a gente às vezes insiste em errar quando olha Deus em sua relação com o futuro. Ele era preparado, decidido, garantido. Cristo estava lá e ele era tudo na queda, era tudo sobre ele. Adão caiu e com ele caiu a criação inteira. A ordem cedeu lugar à desordem, confiança lugar à culpa, a comunhão cedeu ao afastamento, e naquele instante em que o mundo ruiu, Deus falou, e a primeira coisa que ele fala é que quem vai trazer ordem à desordem? Quem vai resolver o problema da culpa infinita? Quem vai ser o caminho que se aproxima de novo, de uma maneira ainda mais gloriosa, com uma visão maior de Deus? Cristo. Gênesis 3,15 é mais do que um versículo, é o prólogo da esperança. O Evangelho antes da encarnação. Deus, ao falar a serpente, já fala: eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, no centro da queda, antes de fazer a avaliação de todas as tragédias, lá já estava Cristo. Essa cabeça esmagada é a sua vitória, mostrando as belezas que um cordeiro tem, que não poderiam ser mostradas ou vistas, e por isso não desfrutadas como o Pai desfrutava em Cristo, em sua beleza multiforme e aparentemente paradoxal, entre grandeza infinita e humildade infinita. Ele não aparece aqui, essa era a história dele, ele é o centro da eternidade, o centro da criação, o centro aqui. Quando o mundo cai, o Evangelho imediatamente começa a ser anunciado. E quem é o centro disso tudo? É Cristo. Não depende em nenhum momento, nem no primeiro instante, Deus disse que o homem de alguma forma conseguiria subir até Ele, voltar até Ele, fazer algo que o tornasse digno. Não, o homem nunca pode subir até mim, mas de Deus vai vir alguém. Esse alguém é o próprio caminho. Aquele dia em que o mundo caiu, Cristo já era tudo. Cada vez mais isso ficaria revelado de maneira maior. Mas você vê, a gente não pode em nenhum ponto da eternidade, nenhum fato importante, nem em nada da criação, do código de DNA, uma borboleta, as galáxias, sem você ver que tudo, Cristo é tudo. E por isso que mesmo depois da sentença, a história continua. O homem devia morrer, mas então por que não morreu? Imediatamente a história acabou, por causa de Cristo, não é por causa da humanidade. Caim ouve que há possibilidade de misericórdia, Noé encontra graça aos olhos do Senhor. Por quê? Porque Cristo era o centro de todo esse enredo, porque Cristo era um enredo. Cada sopro de esperança é sobre Cristo. Não há nenhum sopro de esperança que é sobre os homens, sobre criaturas, sobre o que vai ser feito. A queda então não é o momento em que Deus se afasta, é o momento em que Cristo vai ser revelado com belezas estonteantes para o céu e para a terra. É ali que vemos que o pecado é profundo, sim, mas uma gota do sangue dele é mais valiosa do que toda a criação. A vergonha é real, mas que a glória dele é tão grande
que a glória dele em humilhação pode cobrir a vergonha de uma quantidade incontável de homens, em toda a sua maldade. E olha que quem conhece o seu próprio coração sabe quanta maldade o ser humano pode ter, muito maior do que o que é expressada na vida. O abismo é escuro, mas a luz é infinitamente maior do que o abismo, porque Cristo é tudo, mesmo onde tudo parece perdido. E tudo parece perdido e está perdido para mostrar como Cristo é tudo. Ele é a justiça que o homem perdeu, ele é a comunhão com Deus que foi quebrada, ele é a imagem de Deus que foi distorcida, ele é a árvore da vida que foi retirada do alcance e que é oferecida soberanamente por Deus. Ele é o centro da história, mesmo quando o mundo parece ter saído do eixo. A queda não é o início da tragédia, é a preparação de uma revelação mais gloriosa de Cristo. Porque quando tudo ruiu, Cristo já era o único que fazia sentido, mesmo no caos final do pecado. E é por isso que mesmo no pó da terra, o céu não calou. O evangelho já tinha um endereço, já tinha um nome. Na verdade, já tinha morrido antes da fundação do mundo. Cristo é tudo, até mesmo e especialmente no momento em que tudo pareceu estar perdido. Ele era tudo ali, então nada estava perdido. Depois você começa a ouvir sobre as alianças, Cristo como tudo nas promessas. Não há nada nas promessas de Deus que não seja a respeito de Cristo. Cristo não apareceu de repente na história, ele não irrompeu no tempo com um personagem inesperado, ele não, de repente, quando tudo estava meio que desandando, nasceu em Belém. Cristo foi o centro da revelação de Deus, página por página, em toda a sua aliança, e é por isso que o Antigo Testamento não é um arquivo de histórias morais, para nós seguirmos e tentarmos ser como alguém. É uma tapeçaria viva, onde cada fio aponta para Cristo, desde os dias de Abel até os dias de Malaquias. Cada sombra, cada símbolo, cada sacrifício, cada sacerdote, tudo carregava um nome oculto: Jesus. Eu centro na eternidade, na criação, na queda e em tudo que Deus já falou para nós. Não há nada que Deus revelou que não era sobre Cristo. Começamos com Abel. Ele ofereceu um cordeiro, não porque entendesse tudo, mas porque pela fé ele já via algo do que o sacrifício significava. Deus já havia revelado o suficiente. Alguém pode pensar assim: ele não sabia. Não pode, porque pela fé ele ofereceu. Você só pode exercer fé em algo que foi revelado a você. A Bíblia diz que sua oferta foi aceita, não apenas porque estava correta, mas porque era um vislumbre correto de Cristo. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício aceitável. O sangue de Abel clamou da terra, mas o sangue de Cristo clamaria algo melhor. Não há nenhuma história, não há nada que não aponte para Cristo como o fim, o propósito e uma beleza maior e estonteante. Mesmo no primeiro assassinato, o sangue de Abel clama por justiça, mas o sangue de Cristo clama por algo maior. E Noé foi salvo da ira por uma arca, mas a verdadeira arca é Cristo, diz Pedro. Ele é aquele em quem nos escondemos da tempestade do juízo de Deus. O único lugar seguro no universo é Cristo. Quem está lá não precisa, realmente pode descansar. É aquele que suporta as águas para que não sejamos afogados. Jesus não está dentro da arca, nós estamos nele, mas ele está no meio do dilúvio, no meio do juízo. Ele experimenta o dilúvio infinito da ira de Deus. Abraão olhou para o céu, ouviu uma promessa, ofereceu seu filho, mas no fundo ele esperava outro filho. Jesus disse no livro de João, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Muitas vezes a gente pensa que Abraão teve uma visão, mas não, a Bíblia está dizendo que em tudo que Deus fez na vida de Abraão, por exemplo, quando ele
entregou ali no monte um cordeiro para morrer no lugar de Isaque. Então, ele estava começando a ver cada vez mais Cristo, a revelação de Cristo. Deus mesmo providenciará um sacrifício. Abraão já tinha essa esperança viva em seu coração. Moisés viu fogo, viu sangue, viu glória, mas tudo que ele viu era apenas uma sombra. Nada daquilo era nada a não ser algo apontando para Cristo. Você consegue, de uma eternidade na criação, na queda, nas alianças, ver alguém, ou alguma coisa, ou algum propósito que não seja Cristo? Como a igreja chegou ao ponto de não ver Cristo como tudo, nem na salvação? Como a reforma trouxe de volta, Cristo é o verdadeiro libertador, o verdadeiro cordeiro da Páscoa, o verdadeiro mediador, o verdadeiro tabernáculo. Ele é a água que jorra da rocha, o apóstolo Paulo diz. Ele é o pão que caiu do céu, ele mesmo diz. Era sobre ele que o maná falava. Ele é a serpente levantada no deserto, para que tudo que olhar para ele, ainda que picado pela serpente, viva. Davi lutou com gigantes, ungiu reis, escreveu salmos, chorou pecados, mas Davi disse: o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Davi sabia, havia um rei maior que ele, um pastor mais doce do que o pastor que ele foi, um filho eterno que reinaria para sempre. Cristo não está em algumas partes do Velho Testamento. Cristo é a alma. Ele é a rocha ferida no deserto, é o maná que sustentou os peregrinos, o cordeiro que sangrou nas Páscoas. Ele é a glória entre os querubins. Ele é a nuvem que guiava, a luz que brilhava, o trono que ninguém podia ocupar ainda. Tire Jesus do Velho Testamento e ele vira um livro obscuro e sem sentido para nós. Tudo que era provisório apontava para ele. Nada que era provisório apontava para alguém mais. Tudo que era simbólico ansiava por ele. Tudo que era ritual clamava pela realidade. Aqueles rituais não faziam nada. E é por isso que Hebreus diz com toda clareza: sem derramamento de sangue não há perdão. Mas não de qualquer sangue. Ele diz: sangue de bodes e touros não podem remir o pecado. Pombos, todos eles serviam por um tempo, porque simplesmente eles apontavam para Cristo. Quando Jesus foi ser apresentado, foram pombinhos mortos. Podia ser um pombo ou um touro, não importa, apontava para a mesma coisa. Tudo tinha importância só por causa de Cristo. Tire ele e nada tinha importância nenhuma. E quando ele veio, todo aquele derramamento de sangue cessou para sempre, porque o sangue definitivo foi derramado uma vez só. Isso basta. Essa é a grande aliança. Deus fez promessas, mas todas elas se cumpriram apenas em Cristo. Não cumpriram nada em mim, em você, em alguém. Elas estavam todas ancoradas em Cristo. Deus fez por causa de Cristo, e Ele era o amém de todas as promessas de Deus, o apóstolo Paulo diz. Deus exigiu sacrifícios, mas todos eles eram apenas sinais. Deus fez leis, figuras, sinais, e todos eles estavam apenas sussurrando um nome, o mesmo nome da eternidade, o mesmo centro da eternidade. Cristo é tudo nas promessas, porque Ele é tudo no cumprimento, queridos. Ele não é tudo nas promessas porque o cumprimento é maravilhoso. Ele é tudo nas promessas porque o cumprimento das promessas é Ele mesmo. Tudo que as promessas prometem é Cristo. Cristo é tudo nas promessas porque Cristo é tudo que as promessas prometem. Ele é o amado de Deus, anunciado desde sempre, esperado em cada geração. E quando lemos as Escrituras com os olhos abertos, nossos corações sempre ardem como dos discípulos no caminho de Emaús, porque percebemos que a Bíblia não é um livro de regras, é um mapa que nos leva a Cristo.
Não é um livro de regras sobre nossos casamentos, nossos relacionamentos, nossos isso, nossos aquilo, nossos interesses. Todos os nossos interesses são contemplados quando esse livro nos leva a Cristo. E se não vemos Cristo, não entendemos o mapa. Nada mais inútil do que ter um mapa que não entendemos e não sabemos o que ele mostra. E se não o buscamos, nada na Bíblia serve para você. Se você não está buscando Cristo, a Bíblia não serve para você. Se você está buscando um casamento melhor, uma vida melhor, um sentimento melhor, emocional, que lide com culpa, etc. Se você está buscando essas coisas, a Bíblia não é para você. Ele é tudo, sempre foi. Nas sombras, quando as sombras deixam de ser sombras, a forma é a forma dele. Nos ritos, nas promessas, ele não é só a razão de todas as promessas, como é o cumprimento de todas as promessas. E então, depois disso tudo, desse período em que Cristo era tudo, ele veio a este mundo. O Verbo se fez carne e nada mais era como já foi. E o Verbo virou gente e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então você vê aqui esse momento maravilhoso onde o céu colide finalmente com a terra. Mas você vê que nenhuma dessas coisas Cristo começou a ser tudo. Ele era tudo e nunca começou a ser o centro de tudo em toda a eternidade, na criação, na queda, nas alianças, nas promessas. E agora o Verbo eterno, infinito, divino, Criador de tudo, se fez carne, aquele que sempre foi Espírito eterno, onipresente, onipotente, intocável, entrou no tempo, no espaço, no sangue, na pele, na dor. E isso muda tudo, porque ele não apenas visitou a história, ele a assumiu, ele a habitou, ele se tornou tudo no lugar de todos os que o Pai deu para ele. A encarnação não é Deus usando um corpo, é Deus se tornando um homem, que ele é para sempre. Um homem está sentado no trono do universo, não por um tempo. Ele não se tornou um homem como um disfarce, mas como uma realidade eterna. O Filho eterno não deixou de ser Deus, mas passou também a ser homem verdadeiro, como Deus verdadeiro. O infinito assumiu forma. O imortal agora está submetido à morte, a plenitude se esvaziou. Nem podemos imaginar, parece contraditório. Tudo que parece contraditório e seria se não estivesse na pessoa de Cristo. A plenitude se esvaziou não da divindade. Quando diz que Cristo se esvaziou, ele se esvaziou dos privilégios. Mas ele é Deus eterno, para alcançar em cada canto do nosso desespero todos aqueles que ele veio como grande pastor. Cristo, ao encarnar, não veio apenas ensinar, porque nós sabemos que nós já sabíamos o suficiente. Se saber como viver fizesse algum homem melhor ou menos digno da ira infinita de Deus, então nós tínhamos a lei, nós tínhamos os profetas, nós tínhamos os 10 mandamentos, Moisés nos bastaria, mas nós não precisávamos de um exemplo. Nossa perdição está muito além de um exemplo, muito além de uma mudança, porque nós não estávamos nas trevas, nós éramos trevas. Não éramos simplesmente escravos do pecado, éramos, mas de uma maneira estranha, nós éramos completamente amantes do pecado. Precisávamos de um substituto, e por isso que a encarnação é mais do que uma aproximação. Deus chegou perto, é uma troca. Deus não só chegou perto de Josemar, ele trocou de lugar. Ele se fez como nós para que pudéssemos nos tornar nos limites da criatura como ele. Ele nasceu no mundo para que nós pudéssemos nascer do alto.
A Bíblia diz que se você não nascer do alto, você não pode ver o reino de Deus. Mas a única maneira de eu nascer do alto era ele nascer aqui. Nada, absolutamente nada na história humana tem o peso da encarnação de Cristo. Podemos banalizar até isso e perder o peso, mas nada, porque tudo que Deus planejou antes do tempo, e tudo que Ele anunciou na aliança, tudo que Ele prometeu nos tipos e sombras, agora está aqui, no útero de uma adolescente, numa manjedoura, numa vila esquecida, em carne, em osso, em sangue, em suor, em lágrimas. Cristo é tudo na encarnação, porque nele todas as promessas se tornaram agora tangíveis. Antes eram promessas que não podiam ser tocadas de fato por nós, podíamos ver sombras. Nele Deus deixa de ser apenas conceito, distante, e se torna toque, voz, suor, lágrima, sangue, morte. Pela primeira vez o Criador se deixa abraçar pela criação. Não é maravilhoso? Pela primeira vez o infinito precisa dar passos. Pela primeira vez o Todo-Poderoso chora no colo de uma mulher que Ele mesmo criou. E por que isso? Para nos lembrar que não há nada em nós que Ele não tenha tocado. Ele realmente tocou em tudo que nós somos. Não há dor que Ele não tenha assumido de uma maneira muito maior do que a dor que o pecado trouxe sobre todos nós. Não há humilhação que Ele não tenha carregado. Não há abismo que Ele não tenha atravessado. Por isso podemos atravessar os abismos, como Davi diz no seu salmo. A encarnação é a prova de que Deus entrou no nosso caos de verdade. E mais, Ele entrou no nosso lugar, assumiu nossa carne para que pudesse nos representar plenamente. Toda a nossa miséria, toda a nossa iniquidade, de fato, diante de Deus, para poder ser punida infinitamente, sem que fôssemos destruídos. Mas a encarnação não é um fim em si mesma, ela aponta inevitavelmente para a cruz. Ele não nasceu a não ser para morrer. Por isso que Ele chama sempre isso da sua hora. A carne que Ele assumiu foi dada para ser ferida, para que Ele fosse um homem de dores. O corpo que Ele recebeu foi moldado para ser quebrado. O sangue que Ele começou a correr na encarnação, na primeira pulsação do seu coração no ventre de Maria, foi preparado para ser derramado na redenção. Cristo encarnado é tudo, porque Ele é o Deus acessível, o Deus presente, o Deus conosco, Emanuel. Você não pode pensar na eternidade sem pensar nele como centro de tudo. Não pode pensar nos planos eternos de Deus, na criação, na queda, na encarnação. Mais do que isso, Ele agora, por causa disso, é Deus por nós. Cada passo, cada gesto, cada milagre, cada palavra. Você pode perder isso, mas sempre que você estiver lendo a Bíblia, não esqueça que cada palavra, cada suor, cada lágrima, cada milagre que Ele fez, é porque Ele estava carregando a sua salvação. Todas aquelas histórias têm a ver com você diretamente. Não são histórias distantes que eu estou lendo. Ele não veio apenas para nos inspirar, veio para nos carregar nos ombros, até um dia nos tirar dos ombros e nos colocar no trono do seu Pai. Ele não é apenas o modelo, Ele é realmente o substituto, e porque Ele assumiu nossa carne, agora o Espírito Santo habita em nós. Porque Ele desceu, nós podemos subir. Porque Ele se fez homem, nós podemos ser filhos de Deus. A encarnação de Cristo não é apenas parte da história, é o ponto de virada, onde o céu e a terra se surpreendem com as belezas escondidas e que vão ser reveladas para sempre. É o início do fim do nosso pecado.
é o começo da nova criação, é o sim definitivo de Deus para a nossa salvação, e por isso Cristo é tudo na encarnação. E depois daqui a gente vai ver exatamente a mesma coisa, porque uma vez Deus se fez homem, nada mais será como antes. Então tem a cruz, e quando chega a cruz, quem é tudo? Como alguém pode enfiar o próprio ser humano ao seu próprio fazer, a obra de redenção de Cristo? Como vimos, Ele é tudo na eternidade, tudo na criação, tudo na queda, tudo nas promessas, nas alianças, tudo na encarnação. Como alguém pode pegar e falar que o plano de salvação inclui alguma coisa que seja não Cristo como tudo? Como a igreja até aqui pôde encontrar dificuldades para um solos Cristos, e como isso pode ser um pequeno desvio. Tire Cristo do centro de qualquer época ou da eternidade, e é um grande desvio. Aqui nós estamos no coração de tudo. Se a eternidade é o pano de fundo, se a criação foi só o palco para ser revelado as belezas infinitas de Cristo, tanto no que foi criado, quanto na história da redenção, se a promessa de Deus era apenas um enredo, então a cruz é o clímax de tudo, a razão pela qual Deus fez o mundo, o momento em que todas as linhas da história e da eternidade convergem num só ponto, e esse ponto marcado com sangue é o trono de Cristo. Porque sim, a cruz é um trono invertido para o homem, porque o homem nunca acharia isso um trono, não é? É um trono de escândalo, um trono onde a glória se veste de vergonha. Mas vamos cantar para sempre sobre o Cordeiro que foi morto. Não é algo que será deixado para trás como algo necessário, mas vergonhoso. É o ápice, onde a majestade se cobre de nudez, onde o domínio se revela na fraqueza, mas ainda assim um trono. E o que há da igreja, do mundo, ou de qualquer coisa ali? Nada. Cristo é tudo na salvação. Ele é o rei coroado com espinhos, o juiz julgado pelos seus réus, o autor da vida pendurado como maldito, o único que vai poder dizer um dia: bendito, vinde benditos, foi morto como maldito, aquele que sustenta todas as coisas pelo seu poder, mudo, a palavra que criou todas as coisas, aquele que sustenta tudo pela palavra do seu poder, mudo diante dos seus tosqueadores, como uma ovelha muda. A cruz é a mais densa encarnação do paradoxo cristão. Ali o mais fraco é o mais forte, o mais humilde é o mais glorioso, o mais humilhado é o mais exaltado. O que morre é a própria vida de todas as coisas. Mas não nos enganemos, o que acontece ali não é apenas emocionante, é legal, é penal, é substitutivo, é cósmico. Cristo não morre apenas para nos mostrar como Ele é amor, Ele mostra para carregar a minha culpa. Ele morre porque a justiça precisava ser satisfeita, porque meus pecados não são coisas efêmeras, são coisas reais. A minha culpa não pode ser resolvida no divã, ela é uma culpa diante dos Reis dos Reis. Ela não pode ser apagada com conversas. Ele morre porque a santidade de Deus não podia ignorar o pecado. Ele morre em nosso lugar, e isso muda tudo. A cruz não é um símbolo genérico do seu amor, é uma transação eterna, é um cálice sendo bebido. Não é para ficar emocionado, como eu fui amado, simplesmente algo estava acontecendo, algo muito mais do que mera demonstração emocional. O sangue de Cristo não representa perdão, não representa perdão. O sangue de Cristo compra o perdão. Não é um símbolo. Ele não morre apenas para que saibamos que Deus nos ama. Ele morre para que o próprio Deus possa nos amar sem deixar de ser justo. Porque se para nos amar Ele tivesse que deixar de ser justos, você não teria um Deus, o Deus verdadeiro. A linguagem bíblica não é tímida quanto a isso.
Substituição, Ele levou sobre si os nossos pecados. Isaías 53:4. Propiciação, Cristo foi oferecido para desviar a ira de Deus mediante a fé. Romanos 3:25. Reconciliação, fomos reconciliados com Deus por meio da morte do seu Filho. A morte estava fazendo essas coisas, não era uma mera demonstração emocional de amor. Justificação, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Romanos 3:24. Cada termo, cada imagem, cada doutrina, cada sombra do Antigo Testamento, tudo está ajoelhado diante da cruz de Cristo. Cristo é tudo ali, Cristo é tudo na nossa salvação, porque Ele fez tudo sozinho. Ninguém vai estar diante de Deus um dia e falar: quem são esses? Quem são esses cantando? São os que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Eles venceram, mas por causa de Cristo e do seu testemunho. Eles não venceram por nada neles. Cada termo, cada imagem, Cristo é tudo, mas a cruz não é o fim, ela é, a gente pode dizer, o limiar, porque o túmulo está vazio. A ressurreição não é apenas uma surpresa, ela é a vitória anunciada, a vitória proclamada. Cristo ressuscitou como o primeiro de todos que vão ressuscitar, com o corpo com que todos irão ressuscitar. Na manhã do terceiro dia, a nova criação amanheceu. Naquele domingo, a nova criação finalmente tocou esse mundo. A pedra foi removida e com ela o peso da culpa, o poder da morte, o silêncio do céu. O corpo glorificado de Cristo é só o protótipo do corpo de todos os remidos. Ele é o início de tudo que Deus prometeu restaurar. Se tudo tinha a marca dele e a assinatura como Criador, agora tem a marca dele como Redentor. É por isso que a criação geme. Ele é o início de tudo que Deus restaura, e ao criar mostrou belezas infinitas, ao restaurar mostrou belezas que pareciam totalmente paradoxais. Como diz Paulo, se alguém está em Cristo é uma nova criação de Deus, foi criado de novo, como o mundo foi criado, como todas as coisas foram criadas, e essa criação começou ali, naquele jardim, naquele corpo vivo. Deus estava apontando, essa é a primeira, Ele é a primícia. É assim, de novo, que será a criação, como Ele é. O grito está consumado não foi o fim de uma agonia, foi o tocar da trombeta de uma nova era. O mundo velho começou a morrer ali, o pecado não reina mais, a culpa não tem mais voz. A partir daquilo, a culpa, nenhuma acusação pode ser feita contra aqueles que foram justificados nele. O inferno perdeu o domínio, a morte perdeu a chave, porque Cristo tem todas essas coisas agora nas suas mãos, não só como Deus poderoso, mas nas suas mãos perfuradas do Salvador ressurreto. E é aqui que tudo muda para nós, porque a cruz não é apenas algo que Cristo fez por nós, é algo que nos inclui nele para sempre. Se morremos com Ele viveremos. Se fomos crucificados com Ele, já não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Significa que nosso pecado foi julgado e Cristo foi tudo no juízo. Nossa dívida foi paga e Cristo é tudo na justiça da dívida, que a lei diz, não deve mais nada. Nossa vida nova começou e Cristo é tudo na nova existência. Nosso futuro foi garantido e Cristo é a esperança e o futuro, a promessa e o cumprimento. A cruz é o lugar onde o amor de Deus e a justiça de Deus realmente se abraçaram, e elas só podiam se abraçar em Cristo, porque Ele é tudo. Onde a miséria humana encontra a misericórdia divina, onde o véu rasgado não é de baixo para cima, mas de cima para baixo, onde o sangue não é apenas manchando a terra, Ele purifica homens na terra para o céu.
E se a cruz é o trono, a ressurreição é o decreto real. Ele reina, Ele é vencedor, Ele venceu e Ele vive. Nós que estávamos mortos, já vivemos, já somos justos, já estamos sendo santificados, e ninguém pode parar isso, a não ser que matasse Ele de novo. Mas a Bíblia diz, uma vez ressuscitado, Ele já não morre mais, e nenhum dos efeitos, e nenhuma das coisas que Ele fez, por todos que Ele fez na sua morte, pode ser desfeita, a não ser que conseguisse desfazer o centro de todas as coisas, da eternidade a outra. Cristo é tudo nesse ponto da história. Tudo o que veio antes apontava para aquele lugar, a razão pela qual Deus criou o mundo, e tudo que vem depois flui dele. É o cântico eterno do Cordeiro que foi morto, que nós cantaremos. Na cruz Ele é tudo que Deus exige, é tudo que Deus aceita, é tudo que Deus ama, é tudo que satisfaz a justiça de Deus. Na cruz Ele é tudo. Ele é tudo que Deus oferece, Ele é toda a dádiva de Deus, Ele é todo o perdão de Deus, Ele é toda a glória de Deus. Ele é tudo na cruz. Então Ele deve ser tudo em nós, porque quem se aproxima da cruz não pode sair de lá parcialmente tocado. Ou realmente você esteve aos pés da cruz, ou não esteve. A cruz ou nos destrói ou nos recria. E se nos recria, então somos dele por inteiro. Cristo não morreu para ser parte da nossa vida e ver se as coisas dariam certo daqui para frente. Ele morreu para garantir todas as coisas que Ele comprou com seu sangue. Ele ressuscitou para garantir que nada menos do que tudo que Ele é o suficiente na nossa vitória sobre todas as coisas. Mas Ele ascendeu aos céus. Cristo é tudo porque Ele governa agora à direita de Deus. Ele é tudo na eternidade, Ele é tudo na criação, Ele é tudo na queda, Ele é tudo nas promessas e alianças, Ele é tudo na encarnação, Ele é tudo na cruz, mas Ele é tudo agora, sentado, porque concluiu tudo o que tinha que ser feito. A cruz não foi o fim, a ressurreição não foi o auge, a ascensão não é um pós-crédito da história, querido. Sabe quando o filme acaba, tem alguma coisa lá no final, mas já não é a história, é só para nos dar pequenas ideias. Cristo subiu, e não subiu para se ausentar, subiu para reinar. Agora Ele está à direita de Deus. Agora Ele é a garantia de tudo o que aquela aliança eterna prometeu. Ele cumpriu. Agora só o Pai tem que cumprir todas as coisas, colocar tudo por escabelo dos seus pés, levar todos os que Ele deu ao seu Filho, para serem para sempre monumentos da sua graça infinita. Não resta nada para o homem fazer, só o Pai e o Espírito. Para ocupar o trono Ele subiu, um trono que sempre foi dele, mas que não manifestaria todas as suas belezas se o Pai não tivesse decretado essa história, para tomar nas mãos o cetro que Ele sempre teve por direito, porque Ele sempre foi o centro na eternidade. Mas agora este é um cetro que Ele conquistou com belezas inimagináveis e com seu sangue, para sentar-se à destra do Pai, não como quem aguarda, mas como quem governa. Hebreus 1 nos diz que depois de realizar a purificação dos pecados, Ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. E isso agora não é uma linguagem simbólica, é a proclamação do domínio real, definitivo, absoluto. Cristo é tudo no céu, nesse instante, assentado no trono, como um homem e como Deus. Ele não está em campanha, Ele não está ainda realizando, cumprindo algo do que era devido a Ele na aliança eterna. Ele está lá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, no trono do universo. Há um homem glorificado, como você será um dia, se está em Cristo. E esse homem é o Filho eterno, o Verbo encarnado, o Cristo ressurreto. Ele é tudo, porque Ele segura tudo. Ele segura a história, Ele é a razão da história. Você não pode começar com Cristo na eternidade sem enxergar como Ele, a declaração de que Ele é tudo,
é muito mais abrangente do que a princípio podemos supor. Efésios 1 declara que Deus o colocou acima de todo o principado, potestade, poder, domínio, e o constituiu como cabeça sobre todas essas coisas para a igreja. Ele já era o criador de todas essas coisas, mas não agora, ele está sobre todas essas coisas para a igreja. Isso significa que não há nenhum canto do cosmos, nenhum segundo da história, nenhuma molécula da criação que esteja fora do seu alcance, para que ele não haja tudo para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu decreto em seu Filho. Cristo reina, e não reina apenas sobre o que é visível, mas sobre o que está sendo preparado de todas as formas para a consumação disso. 1 Coríntios 15 nos revela que ele reina até que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Isso significa que a história tem um final certo, e esse final não é um caos, nem um colapso, e não tem nada a ver conosco, nem o que fizemos. De uma eternidade a outra, Cristo sempre foi tudo. Ele reina agora, então a vida cristã não é um esforço para manter Deus interessado em nós. É uma participação ativa no reinado de Cristo. Realmente o reino dele veio a nós. Vivemos sob o seu decreto, choramos quando choramos sob o seu olhar, enterramos quem amamos sob o seu olhar, nada está agora desassociado, trabalhamos para o seu reino, sofremos com esperança que nada escapa das suas mãos. Por isso Paulo diz: nos gloriamos na esperança da glória de Deus, e também nos gloriamos nas tribulações. Ele está reinando sobre tudo, sobre cada dor, sobre cada aflição, sobre cada perda, sobre cada dia. Cristo é tudo na direção da história, não apenas porque ele conhece o futuro, mas porque ele é o futuro da história. Ele sempre é tudo. Apocalipse não aponta para um mundo fora de controle, aponta para um cordeiro no trono. Muitas vezes quando a gente fala sobre Apocalipse, as pessoas estão sempre pensando no caos, mas Apocalipse está falando sobre um cordeiro reinando, um cordeiro com o livro da história em suas mãos. O mesmo que foi morto, agora exaltado, o mesmo que foi humilhado, agora glorificado, o mesmo que foi ignorado pelos homens, agora adorado por anjos. Ele reina no presente, ele reina sobre tudo, e ele reina por amor à igreja. Ele reina para que a justiça seja feita, ele reina até que a terra inteira esteja cheia da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. E isso é verdade, então nada mais é neutro, nada é incerto. Realmente, se temos a esperança, e se essa esperança é Cristo, quando Cristo, que é a nossa esperança, então, queridos, nós temos força, poder e capacidade e alegria inabalável neste mundo. E esse Rei Cristo, ele não é uma voz entre outras, ele é a única voz, desde a criação até agora. Ele não é um caminho possível, é o único caminho que nos leva ao Pai. Em todas as coisas, ele é único, ele é tudo, ele é uma esperança. Nós não somos pessoas cheias de esperanças diferentes, e Cristo é uma delas. Ele é a nossa única esperança. Esperamos nele, então é uma esperança certa. Então, Paulo diz: quando você tem essa esperança, as tribulações são leves e momentâneas, perto daquilo, porque nada é incerto para nós. Cristo ascendido não é um Cristo ausente, ele é tudo aqui, agora, hoje. Tudo que Deus está fazendo por meio dele. Tudo que vai permanecer é aquilo que estiver enraizado nele. O que está em Cristo permanece para sempre, o que está fora dele morre para sempre. Tudo que vale a pena é o que aponta para ele. No fim, você pode até achar que não agora, no fim, um maravilhoso casamento que não apontou para Cristo vai ser um dos horrores da eternidade de alguém. Nada é bom que não aponta para Cristo.
Tudo que está sendo transformado de verdade está sendo transformado nele. Se você acredita que a tua vida de oração está te transformando, que a tua disciplina está te transformando, então você não entendeu, você não está sendo transformado absolutamente em nada, e é o mesmo ser caído, voltado para si mesmo. Tudo que está sendo realmente transformado está sendo transformado em Cristo, ou não está sendo. E um dia, quando todos os reinos tiverem passado, quando todos os tronos tiverem desmoronado, quando todo nome tiver se calado, o nome dele será tudo o que restará, o nome de Cristo. Porque Cristo é tudo, inclusive no trono onde governa e onde virá para consumar a história. E a nossa vida, queridos? O que deve ser a nossa vida? O que Paulo estava dizendo para a igreja dos Colossenses: Cristo em nós é a esperança da glória. Ele é o centro dessa esperança, Ele é essa esperança. Tire Ele e não há esperança. Não é Cristo em nós e mais alguma coisa que a gente fez ou fará. A pergunta mais comum que brota do coração humano convertido é: e agora? O que faço? Como vivo? Mas a resposta bíblica a essa pergunta não começa com faça, começa com creia, se deleite. O Evangelho é para ser crido. Você pode viver de maneira digna do Evangelho, mas você não pode viver o Evangelho. O Evangelho é o que outro fez. E essa vida tem um nome: Cristo em nós, a esperança da glória. Paulo em Colossenses 1:27 não diz que Cristo nos dá uma esperança, ele diz que Cristo é a nossa esperança. Sempre é assim. Ele não é um meio de alcançar a glória, Ele é a glória que vai ser alcançada. Ele é a própria glória já presente em nós, em semente, em chama, em pessoa. A vida cristã começa, continua e termina com Cristo sendo tudo, não apenas para nós, não apenas por nós, não apenas diante de Deus, mas em nós, Cristo em nós. Primeiro, justificação, Cristo por nós, sendo declarados justos, não porque fomos melhores, melhorados, mas porque fomos cobertos, substituídos, imputados à justiça perfeita dele. A justiça dele é lançada sobre nós como um manto perfeito, e Deus passa a nos ver em Cristo. Isso não é um sentimento, é uma posição, é um status legal irrevogável. Não é como eu me sinto, a justificação é o que eu sou legalmente diante de Deus. Um selo eterno, Ele é tudo na minha justificação, não há nada de mim nela, porque sem Ele nada em nós se sustenta diante de Deus. O seu melhor não pode ficar diante de Deus fora de Cristo. Aquilo que você acha que faria Deus ficar mais feliz com a sua existência, só pode provocar mais a sua ira. Mas Ele não apenas nos justifica, Ele nos justifica, nos faz justos e se afasta. Não, Ele entra. Aqui começa a santificação, Cristo em nós. Ele não é apenas um exemplo, seria inútil. Ele é o poder de Deus operando em nós. É por isso que Deus diz que começou a boa obra e vai terminá-la, porque o poder dele em nós é Cristo. A aplicação do que o Espírito faz em nós é as riquezas insondáveis de Cristo. Ele é a própria presença que nos transforma. O que nos transforma? A presença de Cristo. A santificação não é a nossa performance, mas a presença ativa de Cristo vencendo tudo em nós que não honra a Deus, moldando, substituindo nossa vontade pela vontade dEle, substituindo nossos afetos pelos afetos dEle. Nós chamamos isso de afeições santas. Substituindo nossos frutos horríveis pelo fruto dEle, nós chamamos isso de frutos do Espírito, ou seja, o Espírito aplica Cristo em nós para produzir o caráter de Cristo. Não se trata de se tornar uma versão melhor de nós mesmos, se trata de morrer para nós e vivermos dele. Ele é a nossa raiz. Quando ele diz: sem mim nada podeis fazer, é isso mesmo, nada, nada. Cristo não melhora, Cristo ressuscita o que estava morto, Cristo não evolui nosso caráter.
Ele crucifica o velho homem e ressuscita uma nova criatura. E na dor, e no deserto, nos dias em que tudo desaba, a resposta não é: você vai conseguir, fique firme, você vai suportar a dor. A resposta é: Cristo está em você, Ele é a minha consolação. Cristo conosco não como um sentimento difuso, mas como presença firme. Ele está nos prantos que você não consegue, não conseguiria experimentar sem amargar. Ele está nos gemidos que o Espírito interpreta. Ele está nas promessas que não voltam vazias. O Deus que reina, que criou, que morreu, que ressuscitou, está com você, em seu quarto. Não simplesmente quando você está com alguém, reunido com a igreja, com algum irmão. Ele está com você no vale, na queda, no recomeço. E se Ele não tiver, então você está perdido. Porque quem poderia? A igreja não vai poder passar de mãos dadas com você pelo vale da sombra da morte. Se você é um tipo de pessoa que só pode ter contato e sentir tudo que Cristo é para você através de outros, como será? E se Ele está, então você nunca está só. Mas talvez o maior engano que paira sobre a vida cristã hoje seja este: a ideia de que seguimos Jesus para nos tornarmos melhores, versões melhores de nós mesmos. Isso é pensar em discipulado sem cruz, numa religião sem morte. A vida cristã não é uma reforma, é uma ressurreição. O chamado de Jesus não é melhore, é morra e viva em mim, viva de mim, se alimente de mim. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. É isso. Ele é o começo da fé, Ele é o meio da jornada e Ele é o fim da esperança. Por isso que há a doutrina da perseverança dos santos. A ideia de que o homem tem que perseverar sozinho seria um fracasso. Você não perseveraria um dia sem Cristo operando o querer e o efetuar em você. Entregue a nós mesmos. Nós somos iguais a todos os homens caídos. Ele é o autor e consumador da fé. Ele é a videira e fora dele não podemos fazer. Ele é o pão diário e fora dele morremos de fome. Ele é a luz e fora dele voltamos para as trevas e ser trevas, se fosse possível. Ele é o bom pastor e fora dele cada um de nós vai se desviar pelo seu próprio caminho. Essa é a nossa história. Cada um de nós se desviou pelo seu próprio caminho. Deus jogou a iniquidade de todos nós sobre ele, e fora dele nós continuaríamos nos desviando, cada um pelo seu próprio caminho. A vida cristã não é uma religião de fazer, é um chamado a permanecer nele, habitar nele, esperar nele, frutificar por causa dele, viver dele e um dia ser glorificado nele. Ele é o tudo na vida cristã. E até esse dia caminhamos com a convicção de que Ele está em nós, não como uma força impessoal, mas nem como um ideal distante, mas como o Senhor residente, aquele que reina no coração, nas afeições, na vontade, aquele que confronta tudo que está em nós que não é com Ele. É um rei habitando, um amigo que sustenta. Ele é a vida que pulsa em nossas veias. Cristo em nós é tudo, porque nós em nós mesmos não somos nada. E se em algum momento estivéssemos só em nós mesmos, voltaríamos para o nosso nada. Cristo em nós é tudo, porque nós sem Ele somos nada, mas nele nós temos tudo, tudo, tudo. Nunca diga que um verdadeiro filho de Deus vai ficar sem mantimentos para a jornada, sem poder para a jornada, ou aberto a perigos que destruirão ou impedirão a sua jornada. Mesmo as coisas que parecem mais contrárias, como a fraqueza. Paulo diz: quando eu sou fraco eu sou forte, porque Ele é a força. E quando a vida parece pouca, fraca, quebrada, lembre-se, a esperança da glória não está em como você se sente, mas em quem habita em você.
o Cordeiro vitorioso, assentado à direita de Deus, e nele nós estamos assentados em lugares celestiais. Cristo em nós, não ao nosso lado, não nos observando, mas em nós. É tudo. Cristo é tudo na vida cristã. Não há nada que você possa atribuir nela que não seja Ele. Se as pessoas um dia terão vestes limpas, foi o sangue dele que limpou. Se elas perseveraram, foi porque Ele operou o querer e o efetuar. E a eternidade, de uma eternidade a outra, Cristo será tudo visivelmente para sempre. O fim da história não é o fim, né? Na verdade é o começo, mas pelo menos como hoje a conhecemos, não será um apagamento do mundo, mas uma revelação da sua essência final. Tudo convergindo em Cristo, que começou no decreto eterno, onde Cristo era tudo na eternidade sem fim, passada no coração do Pai. O que começou lá naquele decreto e passou pela encarnação, pela cruz, pela ressurreição, pelo trono, termina, ou melhor, não termina, né? A gente pode dizer, eterniza-se, com Cristo reinando visivelmente, absolutamente e irreversivelmente. A eternidade não será um espaço vazio para a alma vagar. Será um mundo novo, onde tudo, absolutamente tudo, terá Cristo como forma, conteúdo, beleza, como sempre foi e nós nunca vimos. Nenhum detalhe da nova criação estará desconectada de Cristo. Cristo será a paisagem, o clima, o ritmo, a cor, a música, o silêncio. Tudo que existe hoje será redimido. Música, som, cor, beleza, nossos corpos. Ainda seremos homens, ainda teremos corpos, mas tudo estará conectado perfeitamente a Cristo, como não vemos agora. Apocalipse 21 e 22 não são apenas textos sobre o futuro, são janelas escancaradas para aquilo que realmente é eterno. Ali João vê um novo céu, uma nova terra, mas o que define esse novo mundo não é a ausência de sofrimento, e sim a presença de Cristo. Ele é o Cordeiro estará no meio dela, Ele será a sua luz, Ele será tudo. Você vê, você não pode passar por nenhuma parte de uma eternidade a outra em que Cristo não continue, instante após instante, nos momentos mais escuros, a queda, a cruz, que Ele não seja o centro. A antiga ordem das coisas vai passar, Cristo será a luz, não só metaforicamente, né? Vamos ver tudo através dele. E a eternidade não será uma pausa infinita, será atividade plena. A vida será um culto eterno, no sentido de que tudo na vida deve ou devia ser um culto, não é uma reunião sem fim. Os seres humanos vão estar sendo tudo que os seres humanos foram feitos para ser, vendo tudo que foram feitos para ver e desfrutando Deus perfeitamente em todas essas coisas, porque nós veremos sua face. Apocalipse 22, 4. Essa frase contém mais teologia do que 1000 tratados. Desde o Éden, o desejo do homem era ver Deus. Toda a tragédia é perder sua face. Moisés pediu: mostra-me tua glória. Isaías caiu como morto ao ver apenas a orla da sua beleza. E agora sim os remidos verão finalmente. Ele não estará escondido através de véus, não estará entre sombras tipológicas, numa nuvem, não estará disfarçado na carne mortal, estará glorificado, revelado. E o coração que hoje anseia por, mesmo aquilo que temos é suficiente para enchê-lo, mas estamos longe dessa plenitude. O coração que anseia, mesmo por tudo que Cristo é para nós, nos limites da nossa vida agora, terá inteiro diante de si para sempre. Jonathan Edwards escreveu que a visão beatífica dos santos consistirá em gozar de Deus eternamente, com plena consciência, como o Pai desfruta o Filho nos limites da nossa humanidade. Ver Cristo será mais do que enxergar, será participar da beleza que Ele é, como o Pai faz no Filho. E não nos cansaremos, porque
como Spurgeon disse, o Cordeiro será para nós um tema, e esse tema não conseguiu ser esgotado por Deus, como seria esgotado por nós? Cristo será tudo, porque não haverá mais nada que seja transformado em algo que compete com Ele, mas como foi feito para ser, apontará perfeitamente para Ele. Não haverá nem pecado, nem culpa, nem idolatria escondida, nem afeto dividido. A adoração não será um ato, será a nossa respiração contínua, e nós não vamos suportar uma eternidade, vamos saborear uma eternidade, e Cristo será o gosto inesgotável da glória. Cristo será o desfrute eternamente dos nossos corações, porque até lá Ele é tudo. Esse é o solus Christus. Não é simplesmente que Ele é o tudo na nossa salvação, Ele é tudo de uma eternidade à outra. Vamos ficar de pé. 5 martelos, 5 vezes nunca, e o universo treme. Nunca, 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 nunca. O homem muda, o tempo gasta, os sentimentos oscilam, mas Deus não. O mesmo que falou no Sinai, falou na cruz e ainda fala. Ele não volta atrás, Não se cansa, não muda de humor. Fidelidade não é emoção, é essência. O amor que começou permanece. nunca te deixarei, nem te abandonarei, nem na luz, nem na sombra, nem no rio, nem na dor. Nunca te deixarei. Nenhum abismo é fundo demais, Nenhuma noite é longa demais, nenhum deserto é seco demais. o nunca de Deus atravessa o impossível. O silêncio dele é cheio de presença. Ele é pai e um pai não abandona o filho, mesmo quando foge, mesmo quando nega, pode corrigir, mas não solta. Pode calar, Mas não sai. a ternura dele é mais teimosa que o pecado, mais antiga que a culpa, mais firme que a dúvida. Há pais que desistem, mas o Senhor não. Nunca te deixarei, Nem te esquecerei, mesmo quando duvidas eu fico, mesmo quando cais eu desço, mesmo quando foges eu vou atrás. Cristo é marido da alma, não há divórcio no Calvário. O amor tem cravos, não cláusulas, tem feridas, não condições, tem eternidade, não prazo. O corpo não vive sem a cabeça, e se ele te deixasse, deixaria a si mesmo. É impossível, o sangue que o sustenta corre em ti. Ele não abandona, porque é fiel. Sua glória está em jogo, sua honra prende a promessa. Ele termina o que começa, o oleiro não larga o vaso até que brilhe. Às vezes parece que se foi o céu em silêncio, a oração perdida, mas o jardineiro trabalha no escuro, regando o invisível, Fazendo nascer o que não se vê. Nunca te deixarei, Nem no vale, nem na cova, nem no fogo, nunca
nunca te deixarei. Mesmo quando tudo cai, eu fico de pé contigo. Deus é Emanuel, Deus conosco. Sua presença é o próprio nome. Sua ausência é impossível. Ele é onipresente em amor. Ele não te deixa no pecado, te persegue com graça, não te abandona no medo, te abraça em promessa, não te rejeita na queda, te levanta com feridas. A graça tem pés e vem atrás de ti. Na cruz ele selou nunca, não ficou nada pendente. O abandono foi trocado por presença eterna. O Pai se calou com o Filho pra nunca mais se calar contigo. nunca te deixarei. Nem na morte, nem na vida, nem no ontem, nem no amanhã. Nunca te deixarei, eu sou contigo. Deus já está onde ainda não chegaste. Antes do medo a presença, antes da queda a mão, antes do fim o recomeço. A eternidade é o eco do nunca. Nem aqui, nem lá, nem agora, nem depois. Nada te separa, nada te apaga, nada te tira das mãos. Nunca te deixarei, nem te abandonarei. O céu repousa nesse nunca. A cruz o provou, o trono o garante. O amor o repete eternamente. Nunca te deixei. O nunca é pessoa e essa pessoa é Cristo. E Cristo é eterno, eterno